Olá! Hoje iremos abordar os procedimentos da parada cardiorrespiratória, conhecida também como PCR. Como sabemos, a parada cardiorrespiratória é a interrupção da circulação sanguínea devido à suspensão inesperada dos batimentos cardíacos, sendo a cessação súbita das funções respiratórias e cerebrais, comprovadas pela ausência de pulso central, carotídeo ou femoral, de movimentos respiratórios ou respiração agônica, e a presença de inconsciência do paciente. Ao acontecer uma parada cardiorrespiratória, a pessoa perde a consciência entre 10 a 15 segundos, ocorrendo também a parada da circulação sanguínea na região do cérebro e, caso a pessoa permaneça nesta situação entre 4 a 6 minutos, inicia-se a morte das células cerebrais. A PCR pode ser de origem cardíaca, respiratória, metabólica ou traumática, onde provoca um colapso na circulação sanguínea, ou seja, colapso hemodinâmico. E para reverter esse quadro, foi desenvolvido o método ressuscitação cardiopulmonar, também conhecido como RCP, que se refere às tentativas de recuperar a circulação espontânea, sendo sua aplicação universal. PCR é um evento que ocorre frequentemente em unidades de terapia intensiva, UTIs, uma vez que essas unidades possuem pacientes gravemente enfermos, com estabilidade hemodinâmica acentuada, necessitando de equipe profissional. Desta forma, as questões que fundamentam a reanimação cardiorrespiratória encefálica devem ser conhecidas pelos enfermeiros, uma vez que tem sido motivo de controvérsias e, consequentemente, provocado estudos com o objetivo de esclarecê-las e melhorar os padrões de atendimento. Uma parada cardiorrespiratória pode acontecer de 3 ritmos cardíacos diferentes, sendo eles fibrilação ventricular, atividade elétrica sem pulso ou assistolia. A fibrilação ventricular é a mais comum de ocorrer. É causada por muitos focos ectópicos, ou seja, quando a contração é produzida pela descarga de outra área do coração, disparados em frequências diferentes, produzindo um ritmo caótico, irregular e fatal. A atividade elétrica sem pulso é caracterizada pela ausência de pulso detectável. Não há circulação sanguínea e os batimentos cardíacos são ineficazes. Esta atividade em um monitor cardíaco apresenta evidências de atividade elétrica organizada, porém, o músculo cardíaco é muito fraco ou com problemas de reperfusão, ou seja, no retorno do sangue, para responder ao estímulo elétrico. E também a assistolia, que é a ausência de ritmo cardíaco, ou seja, a ausência total da atividade elétrica do coração. É a evolução final das demais modalidades de parada cardiorrespiratórias quando não atendidas adequadamente ou em tempo hábil. Quando identificados qualquer um desses casos, devemos rapidamente iniciar as manobras de ressuscitação cardíaca. A taxa de sobrevivência após uma parada cardiorrespiratória é diminuída em 10% para cada minuto de atraso na desfibrilação. Porém, se a desfibrilação for aplicada nos primeiros 30 segundos, a taxa de sobrevida salta para 98%. Por isso, o conhecimento e treinamento para a utilização do desfibrilador externo automático, comumente chamado de DEA, é tão importante. Agora iremos nos aprofundar nos procedimentos iniciais de primeiros socorros. Como sabemos, os primeiros socorros são os cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa vítima de acidente ou de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com a finalidade de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada da assistência qualificada. Para a prestação dos primeiros socorros, não é obrigatória a presença de profissionais da área médica. Esse primeiro atendimento pode ser realizado por indivíduos leigos. Contudo, para prestar um atendimento correto, há necessidade de conhecimentos suficientes e adequados sobre noções de primeiros socorros, o que por vezes não acontece frequentemente, sendo, portanto, necessária a orientação de todos para assim constituir um elemento estratégico a fim de reduzir a mortalidade e morbidade provocadas por acidentes e emergências. Quando falamos de primeiros socorros em casos de parada cardiorrespiratória, automaticamente estamos falando de suporte básico de vida, da sigla SBV, que são as medidas iniciais e imediatas aplicadas à vítima de mal súbito ou trauma,
fora do ambiente hospitalar, onde são realizadas ações na tentativa de manter os sinais vitais, permitindo ganhar tempo até a chegada de um socorro especializado, capaz de instituir procedimentos de suporte avançado de vida. As novas diretrizes da Associação Americana do Coração recomendam a alteração em procedimentos de SBV em adultos, no chamado de ABC da vida, que priorizava a liberação de via aérea, respiração e compressão torácicas. Este procedimento foi alterado para CABD. O C corresponde a checar responsividade e respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso da vítima e compressões. O A é a abertura das vias aéreas. O B, boa ventilação. E o D, desfibrilação. Vale lembrar que para os socorristas leigos e que não se sintam confortáveis ou preparados para fazer a abertura das vias aéreas e ventilação, respiração artificial, o procedimento será CD, ou seja, checar a responsividade e respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso da vítima quando se sentir apto e compressões até a chegada do desfibrilador externo automático e ou chegada da equipe especializada. Na maioria das paradas assistidas, as vítimas apresentam fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Nesses casos, a sequência ABC acabam sendo atrasadas devido à dificuldade que o socorrista encontra em abrir a via aérea, para dar início às ventilações de resgate. Com a alteração para CABD ou CD, para socorristas leigos, as compressões torácicas serão iniciadas mais cedo, o que não trará problemas para a ventilação. Portanto, as ações iniciais de suporte básico de vida são realizadas por leigos capacitados. Abrange, no caso de parada cardiorrespiratória, a circulação artificial. Já a desobstrução de vias aéreas e ventilação devem ser feitas somente se o socorrista leigo se sentir preparado para executar, e deve contar com a desfibrilação precoce quando há disponibilidade de equipamento. Porém, os primeiros socorros requerem alguns cuidados iniciais, como: primeiro, avalie a segurança do local onde a vítima está, certificando-se de que está em local seguro para você e para a vítima. Caso o local não seja seguro, você precisará remover a vítima para um local que ofereça segurança. Segundo, avalie a responsividade e a respiração, ou seja, toque e chame a vítima para observar se ela responde aos seus estímulos. Se a vítima não responder, avalie sua respiração, observando a presença de elevação do tórax. Caso a vítima não esteja respirando, chame ajuda imediatamente. Terceiro, ao chamar ajuda, ligue para o serviço de emergência SAMU 192 ou o número de emergência do seu local, ou peça para alguém próximo fazê-lo. Se um DEA estiver disponível, busque-o ou peça para alguém próximo buscá-lo, enquanto você continua o atendimento à vítima. É importante, ao ligar para o serviço de emergência, identificar a localização do incidente e condições da vítima. Quarto, cheque o pulso. Tente checar o pulso carotídeo da vítima, ou seja, na região do pescoço, em menos de 10 segundos. Caso não detecte pulsação, inicie as compressões torácicas. Quinto, compressões torácicas. A atualização da Associação Americana do Coração orienta que, na reanimação cardiopulmonar, realizada por socorristas leigos, treinados ou não, seja priorizada as compressões cardíacas em detrimento das ventilações. Ou seja, o socorrista deve aplicar somente as compressões cardíacas, estando ele com assistentes ou mesmo sozinho. O diagnóstico deve ser feito com a maior rapidez possível, que compreende a avaliação de 3 parâmetros: responsividade, respiração e pulso. A responsividade deve ser feita com estímulo verbal e tátil. O estímulo verbal deve ser efetuado com voz firme e em tom alto, garantindo que a vítima seja capaz de escutar o socorrista. O estímulo tátil deve ser firme, sempre contralateral, ou seja, no lado oposto em que se posiciona o socorrista, para evitar que o socorrista seja atingido involuntariamente por pacientes semiconscientes.
Se não houver resposta e detectada a ausência da respiração, considera-se que a vítima esteja em situação potencialmente letal, devendo ser assegurado atendimento médico de emergência. A seguir, iremos falar sobre a reanimação cardiopulmonar ou reanimação cardiorrespiratória, RCP. A RCP é um conjunto de manobras destinados a garantir a oxigenação dos órgãos e tecidos da vítima, e com a finalidade final de fazer com que o coração e o pulmão voltem a funcionar normalmente, garantindo a vida das pessoas acometidas pela parada cardiorrespiratória. A importância do reconhecimento rápido da PCR, bem como a iniciação da RCP precocemente, se dá pelo fato de que a falta de oxigenação decorrente da PCR gera, conforme passam os minutos, lesões irreversíveis no tecido cerebral e cardíaco, causando a morte da vítima. Sobre a massagem cardíaca, é uma manobra que objetiva garantir a oxigenação dos órgãos quando ocorre uma parada cardiorrespiratória. Nesta situação, não há bombeamento de sangue para os órgãos vitais do corpo, como o cérebro e o coração. Estes acabam por entrar em processo de necrose. Em caso de suspeita de parada cardíaca, existe uma sequência de passos que qualquer pessoa pode seguir para ajudar o sangue a fluir até que a vítima tenha atendimento especializado. É importante saber que o melhor resultado na tentativa de reanimar uma pessoa em parada cardíaca é quando esse processo é realizado nos primeiros 5 minutos do evento. Essa sequência foi descoberta e revista ao longo dos anos. Vamos repassar agora toda a sequência de procedimentos em caso de uma parada cardiorrespiratória e como realizar uma massagem cardíaca. Porém, vale frisar que em casos que são necessários os procedimentos de suporte básico de vida, como é o caso de uma parada cardiorrespiratória, onde o tempo é crucial, os procedimentos formam uma cadeia de atos que somam ações em conjunto. Não é um passo a passo onde você inicia um procedimento, finaliza, depois inicia outro. Nessa cadeia, somam-se as ações. Você inicia um procedimento e junta com o outro, fazendo 1, 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você chama a ajuda por meio do telefone celular, por exemplo, colocando no viva voz, e já inicia outro procedimento enquanto o telefone está chamando. Como já vimos, o primeiro passo é sempre avaliar a cena, pois a prioridade é a sua segurança e a das demais pessoas. Após avaliada a situação e o ambiente, se aproxime da vítima. Tente despertar a vítima, pois, na maioria das vezes, a vítima apresenta somente uma síncope, ou seja, um desmaio. Sendo assim, a pessoa desperta em pouco tempo. Às vezes, a pessoa está dormindo ou alcoolizada, e tentar despertá-la é o primeiro passo e sempre evita um esforço desnecessário. Se a vítima responder, apresente-se e converse com ela perguntando se precisa de ajuda. Se a vítima não responder, avalie sua respiração, observando se há elevação do tórax em menos de 10 segundos. Caso a vítima tenha respiração, fique ao seu lado e aguarde para ver sua evolução. Caso seja necessário, chame ajuda. Se ela estiver em uma posição difícil de verificar a respiração, o ideal é colocá-la deitada de barriga para cima. Assim, aproximando seu ouvido à boca e nariz da vítima, verifique se sente ou ouve a respiração e, ao mesmo tempo, veja se o tórax se eleva. Mas atenção! Sempre verifique a cena. Veja se a vítima encontra-se nesta situação devido a algum acidente ou queda. Nesses casos, a movimentação deve ser feita preservando ao máximo a cervical, ou seja, as primeiras vértebras localizadas no pescoço, virando a cabeça e tronco em bloco, fazendo com que a cabeça e o corpo da vítima se movimentem em conjunto unitário. Por este motivo, sempre é bom solicitar a ajuda de outro socorrista. Se a vítima não estiver respirando ou estiver somente com respiração agônica, que é a movimentação de uma respiração anormal, chame ajuda imediatamente. O tempo necessário entre a avaliação da responsividade, respiração e o acionamento do serviço de emergência deve ser entre 5 a 10 segundos. Com essas duas evidências, a inconsciência, que não responde a estímulos, e falta de respiração, já podemos caracterizar que estamos presenciando uma parada cardiorrespiratória. Mas caso se sinta preparado,
Ao mesmo tempo que estiver verificando a respiração, veja se a pessoa apresenta pulsação. O procedimento indicado em pessoas inconscientes é verificação do pulso carotídeo, situado no pescoço. Para isso, posicione os dois dedos indicador e médio na parte macia e oca da lateral do pescoço, onde fica a artéria carotídea. Pressione firmemente e verifique se sente pulsação. Estudos mostram que tanto profissionais de saúde quanto socorristas leigos têm dificuldade de detectar o pulso, o que pode levar muito tempo para realizá-lo. Por isso, não é enfatizada e nem obrigatória a checagem de pulso. Podemos dizer que até aqui, estas são as ações padrão de qualquer situação de emergência que apresente vítima inconsciente e possivelmente com parada cardiorrespiratória. Porém, para efeitos didáticos, iremos a partir de agora separar as explicações dependendo de algumas situações como, por exemplo, quando o socorrista leigo estiver sozinho ou haver 2 ou mais socorristas e até mesmo quando estiver disponível ou não o DEA. Por esse motivo, vamos explicar cada situação separadamente. Procedimentos com um socorrista sem disponibilidade do DEA. Após identificar a parada cardiorrespiratória, ligue para o serviço de emergência. O ideal é a utilização de um celular no modo viva voz para que, enquanto estiver chamando, já esteja iniciando os procedimentos de massagem cardíaca. Ao ser atendido pelo serviço de emergência, informe a situação, localização do incidente e condições da vítima. Ao iniciar a massagem cardíaca, lembre-se que todos esses procedimentos são feitos de maneira rápida, coordenada. Então, quando iniciar a massagem cardíaca, você pode ainda não ter sido atendido pelo serviço de emergência. Para iniciar a massagem cardíaca, você deve ficar de joelhos ao lado da vítima e iniciar as compressões. Para saber exatamente o ponto onde deve ser feita as compressões em adultos, sinta o final do osso externo, osso que junta as costelas da direita com as da esquerda, no meio do peito. Sinta o final do osso no estômago. Meça 2 dedos a partir dali em direção à cabeça. Posicione a região hipotenar e tenar da palma da mão sobre o osso externo da vítima, ou seja, pressione a parte inferior da palma da mão. Entrelace os dedos com a segunda mão, afastando os dedos do tórax, para comprimir somente com a região inferior da mão. Mantenha os braços e cotovelos esticados e travados em linha reta. Sendo assim, os cotovelos não devem ser dobrados durante as compressões. A força aplicada será o peso do socorrista sobre o tórax da vítima. E o mesmo deve deixar o braço reto em direção ao tórax da vítima. Assim, evitará fadiga rápida e as compressões serão de melhor qualidade. Comece a empurrar com o peso do seu corpo, em movimentos ritmados, o tórax da vítima. Cerca de 100 a 120 compressões por minuto deve ser feito. Em média, 10 compressões a cada 6 segundos, ou 2 compressões por segundo. Esta ação deve movimentar o peito de 5 a 6 centímetros para dentro e retornar à posição natural do mesmo. A função deste procedimento é fazer com que o peso do seu corpo comprima o coração, empurrando o sangue para frente e no retorno do tórax, o coração encha-se novamente de sangue, para ser empurrado mais uma vez com a nova compressão. Esse processo visa substituir a função do coração temporariamente, preservando o cérebro e outros órgãos até a chegada do suporte avançado de vida, até a chegada de equipamento especializado. Em geral, a massagem cardíaca deve ser feita em média por 2 minutos, para que seja feita a verificação dos sinais vitais da vítima. Esse tempo é necessário já que se trata de um procedimento que necessita do maior número de compressões possíveis e acaba deixando o socorrista cansado. Desta forma, este intervalo contribui para uma massagem cardíaca eficiente com alguns segundos de verificação dos sinais vitais, sendo que, se for verificado que a vítima ainda não possui respiração ou pulsação, o atendente deve retornar imediatamente às compressões, visto que pausas prolongadas diminuem a eficácia da massagem cardíaca. Este é o procedimento recomendado para socorristas leigos sem disposição do DEA. Reconhecer a parada cardiorrespiratória, chamar a ajuda e iniciar as compressões torácicas até a vítima voltar à consciência ou chegada da equipe especializada.
Procedimentos com um socorrista com disponibilidade do DEA. Após identificar a parada cardiorrespiratória e estando o DEA próximo, vá buscar imediatamente o equipamento e, ao mesmo tempo, ligue para o serviço de emergência. Novamente, o ideal é a utilização de um celular no modo viva voz, para enquanto estiver chamando, já esteja iniciando os procedimentos de retirar a vestimenta superior da vítima, ligar e colocar as pás do DEA no tórax da vítima. Ligue o equipamento, coloque as pás do DEA nos locais indicados e inicie a massagem cardíaca até receber as instruções do aparelho. Provavelmente, em segundos, o equipamento irá solicitar para não tocar a vítima e iniciará a realização das análises. Neste momento, o socorrista deve se afastar e aguardar as orientações do DEA. Se o mesmo informar que o choque não é indicado, o socorrista deve voltar a fazer as massagens cardíacas até as novas orientações do equipamento. Geralmente o mesmo irá realizar novas análises após 2 minutos. Caso o equipamento informe choque indicado, continue realizando a massagem até o aparelho carregar e indicar que o choque pode ser aplicado ou que solicite para que se afaste da vítima para a aplicação da corrente elétrica. Após a aplicação do choque, reinicie imediatamente a massagem cardíaca até receber novas orientações. Este procedimento deve ser contínuo até a vítima voltar à consciência ou chegada da equipe especializada. Procedimentos com 2 ou mais socorristas sem a disponibilidade do DEA. Após identificar a parada cardiorrespiratória, solicite ajuda e peça para alguém ligar para o serviço de emergência. Inicie imediatamente os procedimentos de massagem cardíaca. Se o outro socorrista leigo souber fazer a massagem cardíaca, solicite ajuda para revezamento, pois este procedimento é cansativo e pode levar o socorrista à exaustão. Quando estiver com no mínimo 2 socorristas, o ideal seria pelo menos um destes abrir as vias aéreas enquanto o outro realiza a massagem cardíaca. Assim permite uma melhor passagem do oxigênio na vítima. Lembrando que esses procedimentos devem ser feitos em vítimas que não há suspeita de trauma na cervical. Há 2 formas de fazer a abertura das vias aéreas. A primeira seria somente levantar o queixo da vítima. A segunda forma é a mais indicada e consiste em levantar o queixo juntamente com o maxilar, realizando uma melhor abertura das vias aéreas, enquanto o outro socorrista realiza as massagens. Lembrando que este procedimento de abertura das vias aéreas não é obrigatório para socorristas leigos, porém pode auxiliar na qualidade da reanimação cardiopulmonar. Como já sabemos, esse procedimento da massagem cardíaca e revezamento dos socorristas deve ser contínuo até a chegada da equipe especializada ou a vítima retornar com os sinais vitais e consciência. Procedimentos com 2 ou mais socorristas com disponibilidade do DEA. Após identificar a parada cardiorrespiratória, solicite ajuda e peça para alguém ligar para o serviço de emergência e buscar imediatamente o DEA. Se estiver mais de um socorrista auxiliar, ou seja, 3 socorristas, divida as funções, sendo que um deve ligar para o serviço de emergência e auxiliar nos procedimentos de massagem cardíaca e o outro deve ir buscar o DEA, enquanto o terceiro socorrista inicia imediatamente os procedimentos de massagem cardíaca. Como nesta situação temos mais socorristas, o DEA pode estar distante, não haverá problema. Mesmo o equipamento estando em uma distância que leve vários minutos para trazê-lo, um socorrista pode ir buscar, visto que os procedimentos iniciais de massagem cardíaca já serão iniciados imediatamente por outro socorrista. Isto não seria possível se houvesse somente um socorrista, pois a vítima não poderá ficar vários minutos aguardando assistência. Sendo assim, caso o socorrista esteja só, o DEA deve estar próximo do socorrista para ser buscado. Após divididas as funções de ligação, busca do DEA e início imediato da massagem cardíaca, todos devem iniciar suas ações imediatamente. O socorrista que está designado a iniciar as compressões deve iniciá-la e continuar a colocação do DEA. Se estiver um terceiro socorrista, ou mesmo após fazer a ligação, se capacitado pode abrir as vias aéreas da vítima e revisar as compressões.
Quando o socorrista que foi buscar o DEA chegar, o mesmo deve preparar o aparelho, retirando da embalagem, ligando e, se possível, colocar as pás enquanto o outro socorrista continua a realizar as compressões. Se for necessário parar as compressões, isto deve ser feito no mínimo tempo possível. Após a colocação, os socorristas devem seguir as orientações do DEA conforme já vimos. Provavelmente, em segundos, o equipamento irá solicitar para não tocar a vítima e iniciará a realização das análises. Neste momento, o socorrista deve se afastar e aguardar as orientações do equipamento. Se o DEA informar que o choque não é indicado, o socorrista deve voltar a fazer as massagens cardíacas até a nova orientação do aparelho. Geralmente, o equipamento irá realizar novas análises após 2 minutos. Caso o equipamento informe choque indicado, continue realizando a massagem até o aparelho carregar e indicar que o mesmo pode ser aplicado ou que solicite para que se afaste da vítima para a aplicação do choque. Após a aplicação, reinicie imediatamente a massagem cardíaca até receber novas orientações. Este procedimento deve ser contínuo até a vítima voltar à consciência ou chegada da equipe especializada. Sempre que o equipamento solicitar para não tocar na vítima para fazer a análise, os socorristas podem realizar o revezamento. Como podemos perceber, não há um tempo máximo para que seja feita a massagem cardíaca. O ideal é que se faça até a chegada da equipe de resgate. Os riscos da realização da massagem são possíveis fraturas de costela e quando a vítima tiver um trauma devido a um acidente, a massagem poderá piorar a fratura que não havia sido identificada inicialmente. Contudo, a probabilidade que a pessoa venha a óbito é maior caso ela não receba a massagem. Em relação às ventilações, como já sabemos, não são obrigatórias para os socorristas leigos, mas para fins didáticos e caso a pessoa se sinta confortável e capacitada a realizá-la, iremos repassar o procedimento básico. Existem 3 formas de fazer uma ventilação artificial, podendo ser feita através da respiração boca a boca, válvula máscara, conhecida como Pocket Mask, e bolsa válvula máscara, BVM, conhecida também como AMBU. Um socorrista leigo dificilmente terá alguma dessas válvulas para a realização da ventilação artificial. Por esse motivo, iremos repassar os conhecimentos relativos à respiração boca a boca. Para fazer a ventilação artificial boca a boca, o primeiro passo é realizar a abertura das vias aéreas, levantando o queixo da vítima. Feche o nariz da vítima enquanto o queixo dela permanece inclinado para cima. Forme um selo sobre a boca da vítima com a sua própria. Ou seja, você deve tampar completamente a boca da vítima com a sua. Sopre forte por 1 segundo inteiro na boca da vítima. Conforme você faz isso, observe para garantir que o peito dela sobe com a respiração. Se isso não acontecer, significa que a ventilação de resgate não está atingindo os pulmões. Para se certificar de que os pulmões estão recebendo ar, incline o queixo da vítima e sopre novamente. Nos casos de parada cardiorrespiratória, o protocolo para profissionais capacitados é que intercale 30 compressões com 2 respirações. Lembrando que esta ação não é obrigatória para leigos. Pode ser realizada se o socorrista se sentir apto ou confortável com o procedimento. Iremos nos aprofundar neste momento em maneiras de simular a prática de reanimação cardiopulmonar. O modo correto e o mais próximo da realidade para simular a prática de uma massagem cardíaca é realizá-la em um manequim próprio para a RCP. Porém, sabemos que o seu valor é muito elevado. Sendo assim, em muitas empresas e até mesmo em casa, o aluno não terá acesso ao equipamento. Ou até mesmo caso tenha acesso, será em um breve período de tempo em um treinamento específico de RCP. Por esse motivo, iremos repassar uma forma de você improvisar para realizar uma simulação prática da massagem cardíaca. Existem várias formas de improvisar para treinamento de massagem cardíaca. Uma das formas mais usuais é a utilização de garrafas PETs. Existem vários vídeos na internet que mostram como montar um manequim de RCP utilizando uma camiseta, papel ou espuma e uma garrafa PET. Você pode montar um boneco ou pode treinar somente utilizando a garrafa PET.
O importante mesmo é praticar para ter noção da força, movimento e esforço que deve ser utilizado, visto que a resistência da garrafa PET vazia fechada é muito semelhante à do tórax. Assim, você terá uma experiência prática da forma de realizar a massagem. Podemos concluir que os primeiros socorros são cuidados prestados imediatamente após o acidente, podendo ser realizado por um profissional ou por uma pessoa leiga, desde que treinada. A parada cardiorrespiratória é uma situação que requer atuação rápida e imediata, sendo que, devido à quantidade de incidentes e o grau de letalidade desta condição, podemos perceber a importância de as pessoas estarem preparadas, dispondo de conhecimento que permitam prestar um atendimento adequado à vítima, realizando o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, para assim aumentar as chances de sobrevivência da vítima. Mesmo que você esteja só na rua e tenha dúvidas de como realizar os procedimentos, porém identificou que se trata de uma parada cardiorrespiratória, chame ajuda especializada ligando para o telefone de emergência e tente realizar a massagem, pois você poderá salvar uma vida.